nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a exposição do conteúdo dessa semana, tá certo? Olha aí o tema, regra de 3 simples. A gente vai ver todo o conceito, tá bom? Toda a parte teórica. Depois, como de costume, a gente vai resolver 2 exercícios bem idênticos aos que vão ser propostos a vocês no decorrer da semana aí nas atividades, tá bom? Então vem aqui comigo pra gente aprender o que é essa regra de 3. Professora, essa regra de 3 realmente ela é simples? Pessoal, mais ou menos. Requer um pouquinho de detalhe, mas não é nem um bicho de 7 cabeças não, tá certo? Olha, o que é essa regra de 3? Regra de 3, pessoal, é uma situação em que eu tenho 3 valores e através desses 3 valores que eu tenho, eu consigo descobrir um outro valor, tá certo? A gente vai ver na prática já na resolução de exercícios. Outra coisa super importante. Nessas situações, a gente trabalha com grandezas, tá certo? E essas grandezas se dividem em 2, como eu expus aqui no quadro para vocês e vou explicar, tá certo? A gente tem as grandezas diretamente proporcionais, tá? E grandezas inversamente proporcionais. Professora, qual é a diferença entre uma e outra? O seguinte, nas grandezas diretamente proporcionais, pessoal, ó, quando uma grandeza cresce e a outra cresce, ou quando uma diminui e a outra diminui. Elas seguem o mesmo fenômeno. Cresceu, cresceu, diminuiu, diminuiu, tá certo? Já na grandeza inversamente proporcional, ocorre o fenômeno ao contrário. Quando uma grandeza cresce, a outra diminui. Ou, quando uma diminui, a outra cresce. Literalmente o nome, né? Inversamente, ocorre um fenômeno ao contrário. Beleza? Grandeza diretamente proporcional, acontece o mesmo fenômeno. Cresceu, cresceu, ou diminuiu, diminuiu, tá? Já nas inversamente proporcionais, quando uma cresce, a outra diminui, ou uma diminui e a outra cresce. Outro detalhe super importante, pessoal. Olha, nas grandezas diretamente proporcionais, eu vou conservar as minhas frações, tá certo? Quando a gente montar lá a situação da regra de 3, a gente vai estabelecer relações com frações. Se as minhas grandezas forem diretamente proporcionais, a gente conserva, guarda isso daqui, tá certo? A gente conserva as frações. Se elas forem inversamente proporcionais, o que é que a gente faz, pessoal? A gente inverte uma das frações, beleza? Então isso aqui é o nosso conceito, é a nossa parte teórica. E através desses conhecimentos, a gente vai resolver agora 2 exercícios para vocês verem aí na prática como é que funciona, tá bom? Bora lá? Então vem aqui comigo. Pronto, pessoal, e a gente volta aqui com a nossa primeira situação que diz o seguinte, ó. Acompanha aqui a leitura. Em um pacote, 40 gramas de um biscoito, há 3 gramas de gorduras saturadas. Quantas gramas de gorduras tem um pacote de biscoito de 600 gramas? Olha o que foi que eu falei no início. A regra de 3 simples, a gente trabalha com 3 valores para a gente descobrir um outro. Observe que a gente tem 3 valores, ó. 40, 3 e 160, e a gente quer descobrir um outro valor. Qual é esse outro valor? A quantidade de gramas que tem nesse pacote de biscoito de 160 gramas. Então aqui é uma regra de 3. Qual é o nosso próximo passo? Pessoal, é saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E como é que a gente sabe, professora? É fazendo a perguntinha, ó. Cresceu? Cresceu? Diretamente. Se uma cresce e a outra diminui, né? Se ocorre o fenômeno ao contrário, aí é inversamente proporcional. Então vamos montar aqui o nosso esquemazinho, ó. 40 gramas de biscoito, pessoal, a quantas gramas de gorduras saturadas? 3 gramas. Então esse 40 está se correspondendo com as outras 3 gramas de gorduras saturadas, tá bom? Agora eu tenho um pacote com 160 gramas. Opa, 160 gramas. E ele quer saber quantas gramas de gorduras saturadas tem nesse pacote. Ora, eu não sei. E lembra, quando eu não sei um determinado valor, eu represento por uma letrinha. Aí fica ao seu critério escolher a letra, tá? Vou escolher aqui a letrinha X. Beleza, montei a minha regra de 3. Agora
agora o seguinte, ó. Com 40 gramas de biscoito, eu tenho 3. Ora, com 160, eu vou ter mais. Aumentou a quantidade de gramas de biscoito, aumentou também a quantidade de gordura saturada. Aumentou, aumentou. Aqui eu tenho grandezas diretamente, tá? Diretamente, tá bom? Diretamente. E o que foi que eu falei? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente conserva as frações. Elas vão ficar do jeitinho que estão. Como assim, professora? Não é 40 sobre 160? Então, vai ficar ainda 40 sobre 160. Igual a 3 sobre x. 3 sobre x. O que é que a gente vai fazer agora? Multiplico 40 pelo x, tá bom? 40 vezes o x é 40x. Depois, multiplica o 160 pelo 3. Isso aqui, ó, vai dar 0, 18 vai 1, 480. O que é que eu vou fazer agora? Ah, todo mundo já sabe, né, ó? A gente vai passar esse 40 dividindo o 480. E isso aqui, pessoal, vai dar 12, tá bom? Então, o que significa dizer isso, professora? Que no pacote com 160 gramas de biscoito, eu tenho o quê? 12 gramas de gordura saturada. Através dos 3 valores que a gente tinha, a gente descobriu um outro valor, que no caso aqui foi o 12. E essa regra aqui, as grandezas foi diretamente proporcionais. Professora, mostra uma situação pra gente quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais? Bora lá? Então vem aqui comigo, ó. Pronto, pessoal, e a gente vai aqui para nossa última situação e atente aqui na leitura e na resolução, tá certo? Então vem aqui comigo, ó. Seguinte, 8 operários constroem um muro em 10 dias. Quantos dias 16 operários constroem o mesmo muro? Olha aí, outra situação de regra de 3, por quê? Porque a gente tem 3 valores e precisamos descobrir um outro valor, tá certo? Então bora fazer agora a associação dessas grandezas, bora lá? Então vem aqui comigo, ó. 8 operários constroem esse muro em 10 dias. Então, esse 8 operários constroem o muro em 10 dias, beleza? Quantos dias? 16 operários. Opa, agora eu tenho 16 operários e quero saber em quantos dias esse muro vai ser construído. Ora, eu não sei. E quando eu não sei de um determinado valor, a gente representa por uma letra. E a letra fica ao critério de vocês, tá certo? Pode escolher aqui a letrinha A. Tá bom? Qual é o próximo passo? Saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que a gente sabe? Fazendo a seguinte pergunta. Ora, com 8 operários, eu termino em 10 dias. 16 operários, pessoal, eu vou terminar esse muro em mais ou em menos dias? Com certeza em menos dias, tá certo? Então, observe o seguinte. Aumentou a quantidade de operários, porém a quantidade de dias vai diminuir. Aumentou a quantidade de operários, porém diminuiu a quantidade de dias. Aumentou, diminuiu, são inversamente proporcionais, tá certo? Inversamente, inversamente, tá bom? E quando as minhas grandezas são inversamente proporcionais, o que é que eu faço? Eu vou inverter uma das frações, tá certo? Então, eu vou conservar uma fração e inverter a outra, beleza? Ao contrário, diferente de quando as grandezas são diretamente proporcionais, que eu mantenho as frações, na inversamente eu vou escolher uma para inverter. Então, é o seguinte, vou conservar essa daqui, no caso 8 sobre 16, e ao invés de ser 10 sobre A, eu tenho que inverter uma, vou colocar A sobre 10. Professora, eu poderia inverter primeiro essa daqui e conservar essa? Poderia sim, tá certo? Beleza, e agora a gente vai fazer o mesmo processo. Multiplicar esse com esse, 16 vezes A, isso aqui dá 16A, tá bom? E 10 vezes o 8, isso aqui dá 80. E o que é que a gente vai fazer agora?
Esse 16 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, A é igual a 80 dividido por 16. E quando a gente efetuar essa divisão, isso aqui vai dar 5. Ou seja, com 16 operários, eu vou levar 5 dias para terminar esse muro, beleza, pessoal? Tranquilo? É um pouquinho complicado? Sim, professor, é um pouquinho complicado. Mas, pessoal, pausa o vídeo, volta de novo, copia a explicação. Junto com a explicação, resolve os exercícios e aí, ó, tá tudo certo, beleza?